Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: infraestrutura e segurança. O governo assina contrato de concessão de trecho em Minas Gerais da BR-381, um dos principais corredores logísticos do país. Previsão é que a rodovia receba investimentos de quase 10 bilhões de reais em 30 anos e mais de 80 mil empregos sejam gerados. E presidente Lula destaca que o governo abriu mão de receber o valor antecipadamente para que o pedágio possa ser mais barato. Sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. E você vai ouvir também: mais de 1.300.000 pessoas deixam de precisar do Bolsa Família. Elas tiveram aumento da renda e saíram da faixa incluída no programa. E ainda, mais de 60 novos medicamentos e tratamentos incorporados ao SUS. Nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre o fornecimento de novas tecnologias, principalmente para os tratamentos de câncer, doenças crônicas e doenças raras. Ela comenta também sobre as novas estratégias de combate à dengue esse ano. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou seu canal Gov na sua TV aberta. Uma rodovia que é um importante corredor logístico do país, a BR-381, que atravessa o Vale do Aço, no interior de Minas Gerais. Hoje foi assinada a concessão de 303 quilômetros da estrada e com isso será possível receber melhorias, como passarelas e faixas adicionais. Além disso, a concessionária vai oferecer pedágio gratuito no primeiro ano e, em seguida, desconto para usuários frequentes. Com a concessão, a expectativa é de que sejam beneficiadas 4 milhões de pessoas que vivem na região e sejam gerados mais de 83 mil empregos diretos e indiretos. A BR-381 é uma via fundamental para o escoamento de produtos industriais. A rodovia atravessa o Vale do Aço e liga os estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Com muitas curvas, pistas simples e morros, o trecho da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, é considerado um dos mais perigosos do Brasil e ficou popularmente conhecido como a Rodovia da Morte. Marcos Antônio Kiel é instrutor de motoristas de uma empresa que transporta combustíveis em Betim. Acostumado a fazer esse percurso, ele conhece bem as dificuldades de trafegar por essa estrada. Ela é uma rodovia que tem um fluxo muito alto de veículo, principalmente veículo de grande porte. É uma rodovia que gera muito acidente, por causa da topografia de Minas Gerais. Favorece muito acidentes, né? Muitas curvas, muitos declives, muitos aclives, então a rodovia que tem muitos acidentes nela. O governo anunciou nesta quarta-feira a concessão de 303 quilômetros desta rodovia, que tem início em Belo Horizonte até o entroncamento com a BR-116 em Governador Valadares, também em Minas Gerais, com um tráfego médio de 24 mil veículos ao dia. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo fez melhorias para atrair mais investidores. Nós corrigimos o projeto, melhoramos a atratividade, mitigamos riscos geológicos, riscos de engenharia que atrapalhavam a atratividade pelo privado, levamos a leilão e conseguimos fazer a concessão. O presidente Lula reafirmou a importância da concessão da BR-381 e destacou que o objetivo do contrato é beneficiar o usuário. É importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. O empresário não tem que pagar para o Estado gastar dinheiro em outras coisas, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário.
Com a concessão, serão realizadas 51 mudanças na BR-381, com a duplicação de 106 quilômetros e melhorias em todas as travessias urbanas cortadas pela rodovia. O investimento da concessionária Nova 381 vai ser de 9 bilhões e 300 milhões de reais. E as obras devem gerar 83 mil empregos. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Mais de 1.300.000 pessoas superaram a renda per capita do Bolsa Família e deixaram o programa no ano passado. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, esse movimento é atribuído a fatores como crescimento econômico e valorização do salário mínimo, bem como iniciativas de apoio ao emprego e ao empreendedorismo. Ações que indicam a diminuição da pobreza no país e o aumento de vagas de trabalho ocupadas por pessoas de baixa renda. Além disso, são 4 milhões e 400 mil famílias que também melhoraram de renda e entraram na regra de proteção do programa durante 2023 e 2024. A regra estabelece que durante um período de até 2 anos, as famílias continuam recebendo 50% do valor do benefício, oferecendo mais segurança aos brasileiros. Teste rápido para diagnóstico da dengue será distribuído pelo Ministério da Saúde a estados brasileiros. No total, são 6,5 milhões de testes. A iniciativa quer ajudar a ampliar a identificação precoce dos casos. E faz parte de uma série de ações para garantir medicamentos e tratamentos mais modernos e de graça para a população. Com esse objetivo, já foram feitas mais de 60 incorporações ao SUS, a maior parte para tratamento de câncer, doenças raras e crônicas. Quem explicou esse assunto em uma entrevista exclusiva para a Voz do Brasil foi a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela conversou com a jornalista Luciana Vasconcelos. Vamos ouvir. Olá, vamos conversar agora com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, é um prazer ter a senhora aqui na Voz do Brasil. Prazer é meu, Luciana. Ministra, vamos começar falando sobre um tema que impacta diretamente a vida da população, que é a incorporação de novos medicamentos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. A senhora tem um balanço de quantos novos remédios começaram a ser oferecidos pelo SUS nos últimos 2 anos? Sim, Luciana, nós incorporamos medicamentos e também tratamentos, né? Novas formas de tratamento pelo SUS. Esse trabalho é feito pela Comissão de Incorporação de Tecnologia. É importante a população saber que tem representação das secretarias de Estado, de município, das áreas técnicas do Ministério da Saúde, de sociedades de especialistas, de maneira a dar toda uma fundamentação, por um lado, científica, mas também olhando as necessidades de estados e municípios, a custo-efetividade, ou seja, a própria capacidade do Sistema Único de Saúde garantir seus programas sem ser ameaçado na sua sustentabilidade. É isso que é levado em conta. Nem sempre são os últimos medicamentos, né? Medicamentos de nova linha. Muitas vezes você tem medicamentos e tecnologias que são antigas, mas não estão no SUS, deveriam estar, são as mais adequadas. Eu começo, inclusive, com o exemplo da introdução da cirurgia para cânceres, né? Quando se fazem necessárias cirurgias e quando isso pode ser feito por videolaparoscopia, ou seja, sem ser aquela cirurgia aberta que sempre gera mais risco, maior tempo de permanência em unidades hospitalares, o que aumenta também o risco de infecção hospitalar. Então, assim, é um tratamento que já estava... um procedimento que já estava há 20 anos no setor privado, ainda não incorporado ao SUS. Então, o nosso foco é como atender melhor
as pessoas com o melhor tratamento possível, né? E isso é o foco desse trabalho, que começa lá na Anvisa com o registro dos medicamentos, das vacinas. Nós introduzimos também vacinas, como foi o caso da vacina para dengue, e no caso de medicamentos, eu faço alguns destaques, Luciana. Ao todo foram 62 incorporações. Essas incorporações, elas levam também um tempo entre a aprovação e estar disponível no sistema. Por que isso? Porque se precisa fazer licitação dos medicamentos, é necessário também, isso é o ponto mais importante, uma orientação de como devem ser usados os medicamentos para a nossa rede do SUS. Então, é um trabalho que vai além de aprovar ou não dentro do SUS, que é a incorporação ao medicamento. É importante, nesse quantitativo também, destacar que nós temos a maior parte dos medicamentos que nós incorporamos foram medicamentos para cânceres, para doenças crônicas e doenças raras, correspondendo a cerca de 73% do total. E incorporamos um novo medicamento para malária, tafenoquina, que é um medicamento que permite o tratamento de uma forma mais eficaz, é uma dose única desse medicamento que se combina a um outro que já está no sistema e com isso garante uma melhor resposta. Isso tem sido fundamental no território Yanomami, por exemplo, mas estamos falando de populações indígenas, mas da grande incidência na região norte, então estamos falando também de populações ribeirinhas em áreas endêmicas de malária. E voltando para o câncer, eu quero chamar a atenção que pela primeira vez foi aprovado um protocolo para câncer, que foi o protocolo para câncer de mama, e nós temos vários outros em caminho para serem finalizados. Esse trabalho, portanto, ele envolve doenças infecciosas, doenças raras, onde tivemos também a incorporação de um medicamento para fibrose cística, e com isso nós melhoramos a qualidade de vida e aumentamos a expectativa de vida das pessoas, que é o que nos move no Sistema Único de Saúde, Luciana. Ministra, eu queria voltar aqui no câncer de mama, né, que foram incorporados novos medicamentos, um protocolo de tratamento. O que significa isso para as pessoas que precisam desse tratamento, desse medicamento? Isso significa uma transformação na sua possibilidade. Primeiro, há a possibilidade de cura, né? É um câncer que é curável quando é feito o diagnóstico precoce. Então, isso também se combina ao trabalho que estamos fazendo para reduzir o tempo de espera para consultas especializadas e para os exames que se fizerem necessários e procedimentos necessários no programa Mais Acesso a Especialistas. Mas os medicamentos aprovados junto com o protocolo, que é o que tem de mais firme em termos de base científica para que o medicamento seja usado de forma adequada, nós garantimos em grande parte dos cânceres a possibilidade de cura e uma qualidade de vida para as mulheres que se veem enfrentando o câncer de mama. Ministra, e agora verão, chuvas, a gente não pode deixar de falar da dengue. A gente já falou dos testes rápidos que o Ministério está disponibilizando e que outras ações o governo está tomando para combater esse mosquito. Luciana, muito importante, nós lançamos um plano para o enfrentamento de dengue, mas também de zika, de chikungunya, que também são doenças causadas por vírus, né, transmitidos pelo Aedes aegypti, e agora nós temos também a realidade de um alto número de casos de oropouche
que é uma outra doença que não é transmitida pelo Aedes, é transmitida pelo popular marlim. Então, fizemos esse plano, lançamos em setembro e estamos trabalhando a partir desse plano, e agora, em janeiro, nós também estabelecemos um comando de operação de emergência. Sempre que há uma emergência em saúde, ou às vezes antecipamos, o que foi o caso de dengue, nós achamos que pode haver um grande número de casos, normalmente não se distribuem de maneira uniforme, né? Mas sempre que há essa situação, eu acredito que foi o que nós dizemos aqui, que sempre prevenir é melhor que remediar. Então, nós já instituímos em janeiro esse comando. Desse comando participam as representações de estados e municípios, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, que tem muita expertise nessa área. Enfim, é uma composição que nós fazemos para tomar medidas com a maior celeridade possível, onde se faz necessário. Então, essa ideia da antecipação é muito importante ao que nós estamos fazendo. O Ministério não tem a responsabilidade direta sobre ações como a limpeza urbana, que é fundamental. Então, hoje mesmo eu terei uma reunião com entidades de prefeituras, dentro do COI, desse comando eu irei para justamente estar orientando as prefeituras. Nós estamos aí com novas prefeitas, novos prefeitos, novos secretários de saúde, então é um momento muito crítico, muito importante. Temos feito visitas técnicas aos estados, onde está tendo maior incidência. O estado do Acre declarou emergência, mais 8 municípios, principalmente região centro-oeste, sudeste, municípios de São Paulo. Nossa equipe esteve em São José do Rio Preto na semana passada para essa orientação. Então, esse trabalho é o que nós temos que fazer. Além disso, dentro do nosso plano, nós temos novas tecnologias, algumas com efeito mais imediato, outras que terão efeitos a médio e também a médio prazo, quando eu digo já incidindo em alguns casos nesse ano, mas projetando também para 2026. Nós não podemos fazer só imediato, nós temos que agir de uma maneira muito firme em relação a tecnologias já testadas. Um exemplo é a Wolbachia, que é uma bactéria que, quando é inoculada no mosquito, as novas gerações já não mais transmitem, principalmente a dengue, mas já foi testado também para outras doenças. Então, eu faço aqui essa ênfase que é papel do Ministério as tecnologias, é papel do Ministério o apoio nos agentes de endemias, e temos feito isso. É papel do Ministério também essa coordenação de esforços nacionais, mas há uma responsabilidade fundamental dos prefeitos e nossa, de todos nós como cidadãos. Né? Aquela recomendação dos 10 minutos contra a dengue, ela é sempre necessária, mesmo quando há um aumento de casos, cada um de nós tem que fazer a sua parte. 75% dos casos acontecem nas nossas casas, em torno delas. Então, essa é uma recomendação que eu sempre reforço. Ministra, eu queria agradecer a sua participação aqui na Voz do Brasil novamente. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Deixo meu obrigada a toda a equipe e vamos continuar aí sempre juntos para comunicar todas essas ações do governo federal, do governo do presidente Lula para a nossa população. O governo tem feito campanhas e alertado a população sobre as notícias falsas divulgadas por meio da internet. Para enfrentar esses desafios e avaliar a responsabilidade das plataformas, a Advocacia Geral da União promoveu um debate com especialistas e a sociedade civil. Também foi aberta uma consulta pública para receber sugestões sobre o tema.
Quem nunca recebeu um vídeo ou uma mensagem e ficou em dúvida se o conteúdo é verdadeiro ou falso? Com a facilidade e velocidade das redes sociais, muita gente mal intencionada se aproveita para espalhar as chamadas fake news. O diretor do Instituto Alana, que defende direitos de crianças e adolescentes, Pedro Artum, lembrou o exemplo da publicidade feita por empresas de apostas online, que poderiam causar efeitos nocivos nos adolescentes. Bets que têm influenciado a vida de milhões de crianças e adolescentes e suas famílias, e isso tem não só uma repercussão de superendividamento, de vício com relação a essas famílias, mas também tem um impacto significativo no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Recentemente, a empresa Meta, dona do Instagram e do Facebook, anunciou mudanças na política de moderação de conteúdos, adotando uma abordagem mais permissiva em relação a temas políticos e controversos. Para discutir o assunto, a Advocacia Geral da União promoveu um debate com a sociedade civil. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que o objetivo é manter um ambiente online seguro para o povo brasileiro. Nós teremos melhores condições de decidir, seja no plano administrativo, a partir das ações que o governo federal eventualmente deverá adotar, como também aos órgãos competentes. Existe o Supremo Tribunal Federal, que receberá o resultado desta audiência pública, como também o Congresso Nacional. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant, ressaltou que o tema é uma prioridade do governo. É uma iniciativa do conjunto do governo e que, portanto, traz as perspectivas e as visões também que serão úteis para o conjunto do governo na implementação de ações nessa área do digital. A consulta pública para ouvir as contribuições da sociedade sobre a moderação de conteúdo das plataformas digitais no Brasil segue aberta até às 18 horas do dia 24 de janeiro. As sugestões podem ser enviadas pela internet. O link está disponível em gov.br/Participa Mais Brasil. Reportagem Graciele Bittencourt. O presidente Lula sancionou hoje o programa de aceleração da transição energética. Uma das metas é incentivar a transição do carvão para outras fontes de produção de energia que emitam menos gases de efeito estufa na atmosfera. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a liderança brasileira à frente da matriz energética limpa. Então a gente tem cada vez mais o desafio de fazer com que o setor energético seja mais eficiente, seja mais sustentável e, com isso, garantir que a inovação seja um motor, do desenvolvimento nacional. Outra ideia do programa é estimular os biocombustíveis. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou ainda a criação de um fundo para financiar ações previstas no programa. Aqui quero saudar, então, um instrumento inteligente que foi utilizado, que é o próprio crédito que as empresas têm, criarem um fundo de aval para poder financiar todas as medidas, todas as propostas e bons projetos para esse trabalho. E o ministro do Turismo, Celso Sabino, será o primeiro brasileiro a ocupar um alto cargo de representatividade na Organização das Nações Unidas Turismo, desde a criação do organismo internacional. Sabino foi eleito presidente do Conselho Executivo da agência, que é responsável pela promoção do turismo responsável, sustentável e universalmente acessível. Ele falou das principais agendas à frente do órgão. A gente tem uma agenda muito importante da preservação do meio ambiente, contenção das mudanças climáticas. A gente tem uma agenda de um turismo solidário, de um turismo sustentável, que a gente pretende colocar para que os dirigentes globais do turismo possam também incorporar nas suas agendas domésticas. Unidades avançadas de institutos federais vão se transformar em campi. Essa mudança faz com que cada escola dobre a capacidade de atendimento, saindo de 400 e chegando a 800 estudantes. Serão criadas 12 mil novas vagas em cursos de educação profissional e tecnológica nos próximos anos. Para o Instituto Federal virar campus, o Ministério da Educação considera critérios como tempo de autorização, oferta de cursos técnicos, número de matrículas, edificação e infraestrutura existente. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União criou um ranking para classificar o nível de transparência dos portais que reúnem as informações dos conselhos profissionais. A iniciativa foi pensada após o levantamento realizado pelo TCU em 2023, que verificou o funcionamento de mais de 550 instituições. Os conselhos são responsáveis por regular e fiscalizar o exercício das profissões no país. Cada sistema deve disponibilizar em seu site dados abertos de informações financeiras, de orçamento e prestação de contas, por exemplo. O tribunal avaliou 29 instituições. O sistema de contabilidade ocupa o primeiro lugar em transparência, com a publicação de quase 100% das informações exigidas por lei. O volume de recursos registrados pelos conselhos em 2022 foi de 6,7 bilhões de reais. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal examinará pedido de redistribuição de investigação sobre desvios de emendas parlamentares. Superior Tribunal de Justiça nega relaxamento de prisão a policial militar denunciado por matar outro PM. Justiça aceita denúncia do Ministério Público Federal por superfaturamento de contratos da saúde em Campina Grande, na Paraíba. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que a Secretaria Judiciária apresente informações técnicas para contribuir com a análise sobre a relatoria da Operação Overclean. A ação investiga supostos desvios de verbas de emendas parlamentares na Bahia. Neto Costa. A Justiça Federal na Bahia remeteu o caso ao STF após as investigações apontarem possível atuação de um deputado federal que teria prerrogativa de foro na corte. A ação está com o ministro Nunes Marques. A questão é avaliar se o caso deve ser redistribuído ao ministro Flávio Dino, relator de processos que também apuram suspeitas de irregularidades na distribuição de emendas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifeste depois que as informações forem prestadas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, negou o pedido para relaxar prisão a policial militar do Rio de Janeiro. O PM foi denunciado por matar outro colega de profissão, Jafer Araújo. O policial foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a decisão do júri popular, alegando que as testemunhas se comunicaram durante o processo. Apesar da anulação, o PM permanece preso. Em um habeas corpus impetrado no STJ, a defesa argumentou que a prisão é um constrangimento ilegal, já que ele está detido preventivamente aguardando novo julgamento, enquanto outros co-réus estão em liberdade. No entanto, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, ressaltou que a corte não pode analisar o caso, pois o TJ do Rio de Janeiro ainda não se manifestou sobre o mérito do habeas corpus original. Justiça aceita a denúncia do MPF por superfaturamento de contratos da saúde em Campina Grande, na Paraíba. Ex-secretário e empresário são acusados de desviar mais de 2.600.000 reais do SUS. Vanessa Pereira. Segundo a denúncia, os acusados estão envolvidos em um esquema conhecido como jogo das planilhas. O empresário usava a empresa de produtos de higienização hospitalar para participar dos pregões eletrônicos, oferecendo preços artificialmente baixos. Depois de vencer a licitação, o empresário solicitava aditivos contratuais para aumentar os preços, alegando que houve variação nos valores dos itens. Esses aditivos eram aprovados pelo ex-secretário de Saúde do município. Empresa terá que indenizar trabalhador após assédio moral decorrente de intolerância religiosa. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Marcelo Della Libera.
Uma trabalhadora entrou com ação na justiça, alegando ter sofrido discriminação no local de trabalho pela crença em uma religião com características afro-brasileiras. Segundo a profissional, o chefe fazia constantemente piadas de mau gosto, criando um clima de humilhação. Testemunhas ouvidas no processo confirmaram a versão da trabalhadora. A magistrada que analisou o caso condenou a empresa a indenizar em R$10 mil a empregada. O objetivo é punir o infrator e compensar a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve decisão que condenou um laboratório por erro em diagnóstico de exame toxicológico. O autor relatou que exerce eventualmente a profissão de motorista e que teve que se submeter a exames toxicológicos que deram positivo mesmo sem ter feito uso de substâncias psicoativas. Na decisão, a turma cita a perícia realizada a pedido do juiz, que menciona que o segundo exame realizado pelo autor está com resultado diferente do primeiro. Portanto, ficou em evidência a falha na prestação de serviço e manteve a indenização no valor de R$5 mil para o motorista. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Comissão aprova projeto que obriga planos de saúde a custearem despesas de acompanhante no parto. Senadores podem votar PEC das praias. Proposta aumenta a pena por descumprimento de medida protetiva para menor de idade. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais deu aval para uma proposta que obriga os planos de saúde a custearem as despesas com acompanhante escolhida pela gestante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. O texto já seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Alexandre Campos. O projeto aprovado pelos senadores ainda exige que eventual renúncia ao direito de ter uma acompanhante deverá ser feita por escrito após a mulher ser orientada quanto a essa prerrogativa. Se deixar de prestar tais informações, inclusive em linguagem adequada para as mulheres indígenas, o estabelecimento de saúde estará sujeito a penalizações por infração sanitária. Ao ler o relatório da senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, lembrou que o projeto deixa claro que o direito a um acompanhante valerá durante o parto. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e durante o parto, já que há vastas evidências científicas de que essa medida melhora os desfechos da assistência às gestantes e no período perinatal. Inclusive, reduz o uso de medicamentos e de intervenções médicas, bem como aumenta a satisfação da mulher com os serviços de saúde. A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O relator da regulamentação da reforma tributária destaca que as novas regras vão permitir cobrança de impostos diferenciada para as pessoas de baixa renda. As novas medidas prevêem a isenção de produtos da cesta básica e a redução de tarifas para diversos produtos e serviços. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Além da unificação de impostos, a regulamentação da reforma tributária ainda estabeleceu regimes diferenciados que vão reduzir e até zerar as alíquotas para diversos produtos e serviços. Na lista estão, entre outros, alimentação, educação, saúde, transporte público e telecomunicações. O relator da regulamentação da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que as novas regras vão permitir que as famílias de baixa renda paguem menos impostos. O imposto de consumo é um dos impostos mais injustos do ponto de vista social, porque
a camada mais pobre, mais humilde, acaba tendo uma carga maior de imposto sobre o consumo do que os mais ricos. O cashback ou devolução de impostos valerá para as contas de água, luz, gás e telecomunicações de famílias inscritas no Cadastro Único. Eduardo Braga ressaltou a isenção de impostos para diversos produtos da cesta básica. 34 produtos estão na cesta básica, com 0 de alíquota. O povo não vai pagar imposto sobre esses produtos. E mais, criamos uma série de benefícios para a saúde, para a educação, para os transportes coletivos. Também pagarão menos impostos os produtos e insumos agropecuários, além de bens e serviços relacionados à segurança e à soberania nacional e à segurança da informação e cibernética. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar 2 propostas que mexem com a ocupação da costa brasileira. A primeira torna crime a restrição de acesso público às praias, e a segunda permite a transferência da propriedade de terrenos de marinha para estados, municípios e atuais ocupantes das áreas costeiras. Repórter Bruno Lourenço. Uma das propostas sobre a costa brasileira que pode ser votada em 2025 na Comissão de Constituição e Justiça inclui no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro o crime de ocupação ou invasão de praia. O autor Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, diz que a ideia é consagrar o que já está nas leis e na Constituição. Tudo que impedir o acesso a ela tem que ficar proibido, já está pela Constituição e pela lei, e devidamente combinado como crime por afetar um bem de uso comum do povo, obstruindo a liberdade de acesso e circulação na praia. A outra proposta, conhecida como a PEC das praias, trata da possibilidade de transferência de terrenos da Marinha a estados, municípios e atuais ocupantes, mediante o pagamento de uma taxa. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, sugere a criação de um fundo para investimentos em serviços de distribuição de água potável e saneamento básico nas regiões de praias, marítimas ou fluviais. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, se manifestou contra a chamada PEC das praias. Para ela, o projeto de lei impacta no ecossistema local, incluindo rios que desaguam no mar. A parlamentar acrescentou ainda que retirar o acesso à praia é eliminar um dos poucos espaços de lazer gratuito da população brasileira. A quem interessa vender nossa orla, tirar o domínio da Marinha brasileira, que é quem faz essa conservação, e vender para se construir grandes edifícios e condomínio de luxo e fechar o acesso da população às praias, sem falar no meio ambiente. Um projeto de lei em análise na Comissão de Direitos Humanos determina que o descumprimento de medida protetiva em favor de crianças e adolescentes tem a mesma punição prevista para os casos de violência contra a mulher. Prevista em lei do ano passado, a pena passou de 3 meses a 2 anos de prisão para 2 a 5 anos, acrescida de multa. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou o projeto de lei para aumentar a pena por descumprimento de medida protetiva em favor de crianças e adolescentes. Prevista na Lei Henri Borel, em referência ao menino morto em 2021, no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, a punição é de 3 meses a 2 anos de prisão e a proposta determina a alteração para 2 a 5 anos, acrescida de multa. Segundo Mara Gabrilli, a medida corrige a omissão do pacote antifeminicídio, transformado em lei no ano passado, que elevou a pena somente para o descumprimento de medida protetiva de urgência para a mulher vítima de violência doméstica e familiar. A senadora afirmou que igualar as penas para ambos os crimes vai evitar alegações de inconstitucionalidade por quebra de proporcionalidade e proteção insuficiente de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Ela apontou dados sobre o tema.
De acordo com a Unicef, nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. Isso sem falar nas mais de 63 mil vítimas de violência sexual registradas em 2023. A cada 8 minutos, uma criança ou adolescente é vítima de estupro. Elas dependem de nós, da lei, para protegê-las. É um gesto de humanidade, de justiça, para que elas possam viver com dignidade e segurança. O projeto de lei já está na Comissão de Direitos Humanos e depois segue para votação terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, se for aprovado e não houver pedido para análise em plenário, vai direto para a Câmara dos Deputados. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, pediu que seja realizado um plebiscito sobre a instituição da prisão perpétua para pedófilos. Ele afirmou que a consulta poderia ocorrer no ano que vem, dentro do processo eleitoral de 2026. O parlamentar também criticou o veto do presidente da República referente à permanência dos dados de condenados no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais depois que eles cumprirem suas penas. O senador defendeu a derrubada do veto, pois considera que tais informações devem fazer parte do cadastro de forma permanente. Lá nos Estados Unidos, você vai alugar uma casa, mudar de bairro, você digita lá o seu bairro, no cadastro de pedófilos, vai mostrar qual deles já cumpriu pena, está cumprindo pena, mora perto, mora longe, mora à sua direita, à sua esquerda, no seu bairro, no seu condomínio. Vamos proteger nossos filhos. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa projetos de lei que beneficiam pessoas com deficiência. Parlamentares propõem ações para aprimorar gestão de planos de saúde. Deputados defendem liberdade de expressão como direito democrático. Boa noite. Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, condena o indiciamento de parlamentares por suas opiniões e defende o respeito às prerrogativas do Poder Legislativo como alicerce da democracia. O deputado lembra que a imunidade parlamentar prevista na Constituição protege a liberdade de expressão dos deputados e, consequentemente, de seus representados. Eu acho que chegou o momento do Congresso Nacional da Câmara fazer defesa das suas prerrogativas e de quem nos elegeu. O deputado que sobe à tribuna, seja ele de esquerda, de direita, de centro, a pauta que tiver, ele não está subindo lá para falar nenhum tipo de besteira. Ele está subindo lá para falar o que aqueles milhares de votos que lhe colocaram aqui desejam que ele fale. Independente se eu concordo ou não com aquela opinião, nós devemos respeitar o direito sagrado à tribuna. E não que o deputado tenha que ser cerceado, tenha que pisar em ovos, tenha que ter receio daquilo que fale. Rodrigo Valadares aponta a liberdade de expressão como essencial para evitar censura e retrocessos. O deputado considera o fortalecimento dessa garantia indispensável para preservar o Estado democrático de direito e assegurar a independência das instituições. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, destaca os desafios que envolvem o processo de regulamentação das redes sociais. Para o deputado, é fundamental proteger a liberdade de expressão, mesmo diante de divergências políticas, combatendo abusos e promovendo o respeito às diferenças, para preservar a democracia. O pleno direito à liberdade de expressão não pode ser tolhido. Você pode não concordar com nada do que eu falo, mas você não pode me impedir de falar. E se eu extrapolar, existem leis, existem mecanismos legais para isso. Você não pode derrubar uma mídia social de uma pessoa, você não pode amordaçar uma pessoa de expressar o que ela fala, por pior que seja a besteira dela. Foi Voltaire, um pensador de esquerda, que disse isso. Posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei com unhas e dentes o seu direito de dizê-la. Pastor Marco Feliciano também comenta sobre as constantes intervenções do judiciário que, segundo ele, têm interferido no trabalho do parlamento. Na avaliação do deputado, vigilância constante e harmonia entre os três poderes são essenciais para o fortalecimento da democracia e para a estabilidade nacional. Política.
Damião Feliciano, do União da Paraíba, pede que a população brasileira, especialmente a população negra, participe mais ativamente do processo legislativo, sugerindo projetos por meio da Comissão de Legislação Participativa da Câmara e de outros canais democráticos. Damião Feliciano exalta a maior presença de políticos negros no alto escalão do governo federal, mas afirma que, em nome de uma sociedade justa, é necessário implementar mais medidas que reflitam a diversidade cultural e racial do Brasil. Vamos juntos, que convoco exatamente toda a população negra para que possa vir aqui na Câmara, discutir, mandar seus projetos. Aqui é a casa de fazer lei, de fazer discussões. E nós podemos exatamente com a opinião de vocês, sugestão de vocês, a gente transformar em lei para que a gente possa, daqui a um tempo, ver uma sociedade mais igualitária, mais justa nesse país. É de autoria de Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, projeto que institui o orçamento impositivo nas câmaras de vereadores dos municípios brasileiros. Ele explica que a matéria visa dar maior independência orçamentária aos representantes da população nas cidades do país. Pastor Sargento Isidório reitera que, se a proposta for aprovada, será obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação, incluída por emendas individuais dos legislativos municipais. O que eu estou querendo é garantir que os vereadores que recebem o voto do povo também façam alguma coisa pelo povo, em seu próprio nome lá, mesmo sendo com dinheiro que vem do povo, que essas emendas é dinheiro do próprio povo. Mas assim como os deputados e senadores, os vereadores e vereadoras em todo o Brasil têm o direito também de dizer, olha, essa rua, essa ambulância, essa escola, essa creche, essa reforma, esse campo de bola, esse posto médico, teve a participação de uma emenda deles. Economia. Na avaliação de Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, o pacote econômico do governo é ineficaz, porque amplia gastos públicos e compromete a responsabilidade fiscal. Na avaliação do deputado, as medidas desequilibram a relação entre a dívida pública e o PIB, aumentando o risco de falência do país. Ricardo Salles também aponta o aumento dos juros e a desvalorização cambial como reflexos da desconfiança do mercado financeiro nacional e internacional. O parlamentar critica a gestão econômica, considerada por ele insustentável e sem credibilidade. O mundo inteiro já testou várias fórmulas de administrar as finanças públicas. E a fórmula que não dá certo, essa já está comprovada. É a fórmula que os governos do PT sempre utilizam. Aumentam exponencialmente o gasto público, desequilibrando a relação dívida-PIB, desrespeitam a obrigação de lei de responsabilidade fiscal, estouram o superávit primário. Com isso, o Brasil aumenta substancialmente o risco de insolvência e, para isso, o Banco Central tem que, irremediavelmente, subir taxa de juros. O projeto de Tião Medeiros, do PP do Paraná, proíbe que os beneficiários de programas sociais utilizem os recursos em apostas esportivas online. Segundo o parlamentar, a medida visa garantir que a verba destinada ao combate à fome e à pobreza seja usada exclusivamente para esses fins. O Banco Central, junto com o Ministério da Economia, divulgaram dados e informações oficiais do mês de agosto que dos 20 bilhões de reais que foram jogados em apostas nas plataformas de jogos eletrônicos, as chamadas bets, 3 bilhões de reais vieram de recursos de programas sociais. Então é muito dinheiro que teve a sua finalidade desviada. Isso seriam 36 bilhões ao longo do ano, se repetido fosse esse número que foi desviado aí da finalidade original. A gente sabe que se a pessoa não está precisando do dinheiro e está jogando, então ela deve perder o benefício social. Para Tião Medeiros, é necessário aprimorar o controle sobre o uso desses recursos e assegurar que eles cheguem a quem realmente precisa. O deputado acha inadmissível que o dinheiro público seja empregado para sustentar jogos de azar. Transportes. Para Beto Preto, do PSD, o novo modelo de concessões rodoviárias no Paraná deve corrigir falhas do antigo Anel da Integração, que consiste em uma malha viária de 2.500 quilômetros. Segundo o deputado, a iniciativa prevê a manutenção das rodovias, redução das tarifas de pedágio e a realização de obras estruturantes. Quero acreditar aqui que nós vamos ter vencedores que vão conseguir, em primeiro lugar, baixar o valor da tarifa do pedágio, que esse era um dos objetivos. Em segundo lugar,
trazer também as obras estruturantes que ficaram para trás. Então, não posso citar aqui o final da duplicação da BR-376, Rodovia do Café, que liga o interior com a capital. Faltam 60 quilômetros para serem duplicados. O contorno rodoviário de Ponta Grossa, o contorno rodoviário do município de Califórnia, o contorno leste do município de Apucarana, sem falar em outras benfeitorias que também estão colocadas neste lote 3. A expectativa, segundo Beto Preto, é de que o novo modelo atenda a demandas históricas da população paranaense e corrija erros do sistema anterior. O parlamentar pede que a sociedade acompanhe todo o processo e agradece ao governo federal por acreditar no projeto do Estado. Trabalho. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defende proposta que reduz a jornada de trabalho. A deputada argumenta que a ideia é inspirada em práticas internacionais que demonstram aumento de produtividade e melhora na saúde mental dos trabalhadores. Nós somos um país que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, tem uma das maiores médias de jornada de trabalho do mundo. E, sem dúvida, o trabalhador exaurido, exausto, ele rende muito menos. E isso é possível sem quebrar a economia. Vários países do mundo já fizeram essa redução, modernizando a jornada. Há jornadas de 5 dias de trabalho por 2 de descanso, há até jornadas de 4 dias de trabalho por 3 de descanso. Há plantões diferenciados para aumentar os períodos de intervalados de descanso para garantir saúde mental. Alice Portugal defende que sindicatos e empregadores participem das discussões que envolvem a modernização da legislação trabalhista. Ela também espera que a população exerça o dever cidadão de cobrar o avanço da matéria. Saúde. Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPI para investigar as operadoras de planos de saúde no Brasil. Ele aponta cancelamentos unilaterais de contratos e preços abusivos que prejudicam milhões de pessoas, incluindo idosos e pacientes com doenças graves. O deputado alerta que os problemas nos planos de saúde também sobrecarregam o SUS. Áureo Ribeiro afirma que o pedido de CPI, apesar de conter mais de 310 assinaturas de parlamentares, está parado na mesa diretora da Câmara devido ao lobby exercido por empresas donas de planos de saúde. Esse tema é um tema fundamental que atinge mais de 50 milhões de brasileiros. Todas as pessoas que eu pergunto, ela tem uma queixa e uma reclamação do plano de saúde no nosso país. Nós não podemos permitir esse desequilíbrio da relação. A CPI não é a CPI com caráter punitivo, mas sim educacional, para que a gente possa entender o que está acontecendo com esse mercado no Brasil e propor mudanças claras e efetivas. É inadmissível você ter que fazer um exame que é colocado pelo médico e demorar 2, 3 meses você pagando um plano de saúde para conseguir esse exame. Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou o projeto que obriga os planos de saúde a oferecer produtos que contemplem uma cobertura diferenciada para o tratamento do câncer. O parlamentar ressalta que as empresas podem até cobrar um valor maior pelo serviço, desde que contemplem essa parcela da população. O deputado lembra que a medida busca incluir tratamentos modernos como imunoterapia e terapias-alvo que podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Lafayette de Andrada ressalta que os altos custos do tratamento oncológico tornam inviável o acesso para muitos pacientes sem uma cobertura adequada. Os planos têm que oferecer também proteção para esse tipo de doença, coisa que hoje os planos não fazem. Mas o nosso projeto de lei ele autoriza que o plano possa até cobrar um pouco a mais por isso, porque estamos falando aí de tratamentos de altíssima tecnologia, de remédios caríssimos, mas o plano tem que oferecer uma proteção para quem sofra desse tipo de doença. O projeto está na Comissão de Saúde, o relator já apresentou o seu voto favorável e está na iminência de ser agora aprovado na Comissão de Saúde e depois ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Raimon, do PT do Rio de Janeiro, ressalta a importância da legislação que, desde 2023, estabelece prioridade no acesso ao programa Minha Casa Minha Vida a algumas categorias de famílias, especialmente aquelas com crianças e adolescentes e com pessoas com câncer. Raimon assinala, porém, a necessidade de aprovar uma nova lei garantindo que crianças e adolescentes com câncer
tenham prioridade ainda maior dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Autor de proposta sobre o tema, ele afirma que é preciso garantir moradia digna aos jovens após a finalização do tratamento. Só que essas crianças, quando elas recebem alta do INCA, elas voltam para suas casas, mas estão com a imunidade baixa. Então elas ficaram livres do câncer, estão curadas do câncer, mas elas estão com a imunidade baixa. Quando voltam para suas casas, elas vão para casas de insalubridade alta. Às vezes moram em palafitas, moram em casas muito empobrecidas. Então esse projeto diz assim: o programa Minha Casa Minha Vida deve prestigiar, privilegiar as famílias onde as crianças estão fazendo tratamento de câncer. Porque se a criança curou-se do câncer, imagina se ela vai morrer de uma gripe. Então é o cuidado novamente com as nossas crianças e adolescentes e com as famílias que cuidam dos seus filhos com câncer. Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, faz um apelo contra o uso e a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Segundo o deputado, o produto é considerado mais prejudicial que o cigarro tradicional e está associado a doenças pulmonares graves em jovens. Esse cigarro eletrônico, a criança leva, ela se esconde no quarto, ela se esconde no banheiro, se esconde em qualquer lugar, muitas vezes leva para a escola, leva na bolsa na escola, acaba indo no banheiro fumar. Então isso está virando um vício. Cigarro eletrônico mata. Se a pessoa fumar esse cigarro diariamente, um jovem com 18 anos, ele não chega aos 20 anos com saúde, porque ele vai morrer antes. E esse vício é um vício que adoece, esse vício que mata, e não é isso que nós queremos nos nossos jovens brasileiros. Queremos jovens com saúde e não jovens com problemas pulmonares que infelizmente vêm a óbito. Na opinião de Gilberto Nascimento, é preciso elaborar uma regulamentação sobre o tema que apresente medidas mais rígidas contra a venda desses dispositivos. Ele cobra mais fiscalização da Anvisa e das autoridades policiais e julga que o combate ao cigarro eletrônico é uma questão urgente de saúde pública. Direitos Humanos. O projeto apresentado por Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, garante às pessoas com deficiência o acesso a serviços de telereabilitação no SUS. A proposta permite que profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e terapeutas, ofereçam serviços de reabilitação à distância, por meio da telemedicina. Na opinião de Dr. Daniel Sorans, a integração da telereabilitação ao cotidiano do sistema de saúde permite que pacientes recebam um tratamento mais acessível e resolutivo. O processo de reabilitação nem sempre é um processo curto, na maioria das vezes é um processo longo, que demanda vários contatos, uma relação bastante próxima e ao longo do tempo. Então a gente permite que isso possa acontecer com encontros presenciais e hibridamente com encontros à distância. Então a gente também estimula que a gente possa crescer com acesso dentro do Sistema Único de Saúde para as pessoas que precisam tanto de uma reabilitação e hoje ficam meses ou até anos nas filas de espera em todo o Brasil. Tiago Flores, do Republicanos de Rondônia, defende a aprovação de projeto que estimula a doação por pessoas físicas e jurídicas a entidades sem fins lucrativos que prestam serviços de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Autor da proposta, o parlamentar ressalta que a ideia é adotar um modelo semelhante ao da Lei Rouanet. O texto de Tiago Flores prevê que contribuintes possam realizar doações diretamente na declaração do imposto de renda, ampliando a captação de recursos para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS-PCD. Ele também propõe ampliar o limite de dedução fiscal de 1% para 4% do imposto devido. Nós sabemos que as organizações que cuidam de deficientes físicos, como a PAI, as entidades que cuidam do autismo, são entidades privadas, né? São não governamentais, privadas. O que a gente está fazendo aqui na Câmara, um projeto de lei para permitir a essas entidades que cuidam dos PCDs essa autonomia de buscar, através dos seus projetos aprovados, seja no Ministério da Saúde, seja na Ação Social, eles próprios buscarem os seus investimentos, né, entre aspas, junto aos empresários. Os empresários poderão deduzir dos seus impostos os valores que eles reportarão a essas entidades. Segurança Pública. Para
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, é preciso reformular o sistema prisional, com foco na redução da reincidência, que na avaliação do deputado atinge índices alarmantes. Ele acredita que sem medidas eficazes, com mudanças no Código de Processo Penal, a polícia continuará enfrentando dificuldades para conter a criminalidade. 2025 eu espero que seja um ano voltado para a segurança pública. Nós estamos num país que tem 75% de reincidência do sistema prisional e nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos fazer com que o preso, após cumprir a sua pena, ele não regresse mais para o sistema prisional, coisa que hoje não acontece. A maioria volta para o sistema penitenciário. Eu estou dizendo que de cada 10 presos, 7 a 8 voltam para os presídios. Então a polícia enxuga gelo. Além disso, Alberto Fraga acusa o governo federal de se omitir em relação ao avanço das organizações criminosas que, segundo ele, expandiram suas atividades para áreas lícitas como mineração e combustíveis. O deputado reforça a urgência de ações legislativas para combater essas facções e frear sua infiltração na economia formal. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que obriga movimentos sociais com atuação em mais de 3 estados a possuir personalidade jurídica, como um CNPJ. Ao celebrar a aprovação, o Coronel Assis, do União de Mato Grosso, explica que a ideia é viabilizar a responsabilização civil e penal em caso de crimes contra a vida ou propriedade, praticados em nome do movimento. Porque hoje, por exemplo, nós temos movimentos sociais aí que estão há 40 anos labutando no Brasil de uma certa forma e em certos momentos, não é uma generalização, viu? E em certos momentos cometem crime, né? A exemplo do MST. E se você pegar, por exemplo, a responsabilização, você não consegue responsabilizar, porque não tem CNPJ, não tem diretoria, não tem estatuto, né? Então, como que um magistrado vai dar uma multa, né, por uma ocupação ilegal diária nessa turma? Não tem como. Autor da proposta, Coronel Assis, acrescenta que essa medida é essencial para fiscalizar recursos públicos usados por movimentos sociais, garantindo transparência no acesso a financiamentos e convênios. Ele acredita que, assim, é possível fortalecer a legitimidade de suas atividades. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.